Muito bem, turma. Então, nessa aula, nós vamos fazer juntos um projeto de irrigação automática para jardim utilizando spray. Como é que eu sei que já é spray? Em função do tamanho da área, do formato da área e do paisagismo, eu já defino quais são os emissores, tá bom? Primeiro passo, vamos lá. Nós vamos seguir aqui o método SEAGE, que é o projeto 5 estrelas. O que o projeto 5 estrelas nos traz como etapas? Nós temos 5 etapas. Dentro do curso SEAGE, nós temos dos pilares do método SEAGE, é o projeto 5 estrelas, é o terceiro pilar. E esse terceiro pilar, ele se desdobra em 5 passos, né? O primeiro passo é desenhar, o segundo é a locação dos emissores, setorizar, dimensionar a rede hidráulica, dimensionar conjunto motobomba. São 5 passos para a gente fazer um projeto. Então vamos primeiro para o primeiro passo, que é o de desenhar. Eu estive na casa do cliente, peguei as medidas. E quem tem um jardim aqui nos fundos, depois ele tem uma área lateral aqui e um jardim na frente da casa, tá bom? Então vamos lançar isso aqui no RakeEdge. Como que eu faço? O RakeEdge, a versão que eu utilizo, ela trabalha conjugada com o AutoCAD. Ela está dentro do AutoCAD. O RakeEdge está dentro do AutoCAD. Então a gente usa o AutoCAD para todas as funções de desenho. Quando chega nas funções de irrigação, aí eu utilizo o RakeEdge, tá bom? Então, aqui nós vamos usar o AutoCAD. O que eu preciso desenhar? Eu preciso reproduzir essa área aqui, ó. Vamos começar aqui pela frente. Eu tenho 6 metros na frente. Então vamos desenhar aqui. Eu começo com 6 metros. Depois ele desce 6 metros. Também está com 6 metros. Então vamos dar continuidade. Porque eu estou desenhando essa frente aqui embaixo, ó. Ele veio 6 assim, subiu 6, aí vira 1,5. Então vamos seguir daquele ponto ali. Ele vira para cá 1,5. Aí ele sobe 1,5. Aí ele vira para a direita 2,5. Ok. Aí ele sobe 4 metros. Ok. Aí ele vira 2 metros. Aqui tem um portão. O jardim continua, mas como tem um portão ali, eu tenho que parar essa irrigação ali, certo? Porque as pessoas de dentro não vai jogar lá fora e o de fora também não vai jogar dentro, porque o portão aqui é completamente fechado, tá? Então vamos continuar agora na parte de dentro aqui, ó. A partir daqui eu tenho 5 metros aqui, ó. 5 metros, então vamos continuar nosso desenho a partir desse ponto aqui. 5, aí eu viro 2, 4,5, 2, aí eu sigo aqui, desce e viro 2. 10 e 2, e emenda aqui na frente. Muito bem. Essa distância aqui vai dar uns 10 metros. E lá nos fundos eu tenho, ele tem 13 de comprimento, 5 de largura. 13 por 5 por 13 por 5. Muito bem, concluída o primeiro pilar do projeto 5 estrelas, que nós desenhamos. Vamos ver qual que é o segundo pilar. O segundo pilar é fazer a locação dos emissores de água. Para fazer a locação, eu tenho que definir quais são os emissores. Então, eu defino os emissores em função das distâncias, do tamanho, do formato da área e também do paisagismo. E aqui eu sei que é tudo spray, porque basicamente aqui no fundo é tudo grama e pelas larguras aqui, posso tocar tudo spray. Na frente também, como são áreas menores em função do paisagismo também, vou trabalhar com spray e alguma cor de gotejamento aqui na frente, tá bom? Então vamos começar pelos fundos aqui. Vamos colocar os aspersores, vou fazer a locação dos aspersores, não é esse aqui é a válvula. Então vamos colocar os aspersores. Eu vou trabalhar com spray. E eu vou escolher o spray em função da largura, em função do raio que ele tem que jogar. Se eu tenho 5 metros de largura aqui, 5 metros de largura. Se eu colocar o bocal 18 Van, que é o que joga mais longe, ele tem 5,5 metros. Vai ultrapassar os 5 metros, né? Vai começar a jogar água na parede. E se eu colocar abaixo dele, que é o 15, bocal 15, ele joga 4,5 metros. Vai faltar um pouquinho. Ou seja, um falta um pouquinho, outro passa um pouquinho. Vamos trabalhar com o 15. Então, vamos colocar o 15H de forma automática, aqui, duas direção, 4,57. Olha, você está falando que ele tem o espaçamento, o raio do aspersor, né? É 4,57, aí ele tem uma distância de 3 metros, tá certo? Ele vai colocar os objetos a 6,50 um do outro. Essa informação para mim é importante, porque ele está dizendo que ele joga 4,57 metros, só que ele vai colocar em 6,50 metros. Ou seja, o espaçamento entre eles está maior que o raio. Então eu preciso mexer nisso aqui para que o espaçamento entre eles seja pelo menos igual ao raio, para que um jogue no pé do outro. Então como é que eu faço?
eu diminuo esse valor aqui até que esse 6,50 aqui fique abaixo de 4,57. Então, eu diminuí aqui. Ó, eu baixei aqui para 4, aqui caiu para 4,33. Ou seja, ele vai colocar os objetos a cada 4,33 metros. Está ótimo. Olha lá. Embaixo, mesma coisa. Mesma coisa. 4,33. Agora eu vou colocar os 90 graus do canto, 90 graus do canto. É o 15Q. Aí eu vou colocar de forma manual. Vou desligar o snap. Vou desligar o F8. Aqui nesse canto. 90 graus em cada canto. Isso tudo para quê? Para que eu tenha alta uniformidade de distribuição de água. Irrigação de jardim, eu tenho que me preocupar com a uniformidade de distribuição de água, diferente de projetos agrícolas. Projetos agrícolas você está visando produtividade, não estética. Vamos lá. Então os fundos, está pronto. Já fiz toda a alocação dos aspersores. Agora nós vamos para a parte do meio aqui. Eu tenho uma largura de 2 metros, certo? Então isso já começa a me ajudar na escolha do emissor. Eu sei que vai ser spray, mas tem mais de 80 modelos de bocal de spray. Qual que eu vou usar? O raio, vamos dizer. Aqui eu tenho que definir se eu vou trabalhar com aspersores dos dois lados ou se eu vou trabalhar com aspersores só de um lado. Se eu for trabalhar com aspersores dos dois lados, aí eu posso colocar uma linha de aspersor 180 aqui jogando para dentro, outra de 180 aqui jogando para dentro e cada um com raio de 2 metros. Que aí um joga no pé do outro, tanto nas laterais quanto um de frente para o outro, né? Então aqui, se eu fosse trabalhar com as pessoas dos dois lados, ele teria raio de 2 metros. Mas eu tenho a opção aqui, em função do paisagismo, de colocar uma linha de aspersor só de um lado, nesse trecho mais estreito aqui, ó. Eu tenho um corredor aqui de 2 metros de fora a fora. E eu posso colocar as pessoas só de um lado, por quê? Porque do outro lado não tem problema respingar água. Porque quando eu trabalho com as pessoas, presta atenção, quando eu trabalho com as pessoas só de um lado, eu tenho uma faixa, e eu trabalho com as pessoas só de um lado, o raio dele tem que ser maior do que a largura daquele corredor, certo? Se eu tenho um corredor de 2 metros e trabalho com as pessoas só de um lado, e com raio de 2 metros, do lado de cá vai ficar deficiente, porque o lado de cá vai cair só uns respingos na ponta do jato. Tá? Ele tem que jogar a mais para garantir que todo esse lado aqui também vai receber um volume de água suficiente, certo? Qual que é o problema? O problema é que se tem 2 metros de largura, você põe um bocal de 3 metros, ele vai bater muita água aqui. Tem problema bater água aqui? Às vezes tem, às vezes não tem. Às vezes é uma parede com revestimento que não tem problema bater essa água ali. Às vezes é uma parede que não vai aguentar aquela água todo dia ali batendo naquela parede, vai começar a descascar, a soltar pintura, alguma coisa assim. Ou às vezes você tem uma vegetação aqui, tem uma parede, mas você tem uma vegetação. Essa vegetação vai servir como um anteparo ali para aquele jato. A água vai bater nas plantas, vai escorrer pelas plantas e vai inclusive irrigar bem ali o pé daquelas plantas. Então, em algumas situações, você pode utilizar as pessoas com raio maior do que aquela área, mas desde que não tenha problema esse jato a mais que você tem que considerar aqui. Nesse caso aqui é o muro, aqui do lado direito é o muro e do lado esquerdo é a casa. Mas só que na casa aqui tem uma vegetação aqui, ó, encostada na casa, que não tem problema, esse jato da água vai ser obstruído aqui por essa vegetação, não vai ficar deixando bater muita água na parede da casa, tá bom? Então eu vou trabalhar aqui sim com as pessoas só de um lado e no caso com bocal de 3 metros, porque eu tenho ali 2 metros. Aí eu tenho o bocal 8H que joga 2,44 metros, olha, quase que dá para trabalhar com esse, hein? Acho que eu vou trabalhar com 2,44 metros, ele vai passar 44 centímetros a mais do que a largura da área. A outra opção acima dele seria o bocal 10, só que ele joga 3 metros. Ele tem 2 de largura, até porque essa área lateral aqui é muito sombreada, então isso vai favorecer a irrigação, né? A necessidade hídrica ali vai ser menor em função do sombreamento, porque eu tenho a sombra da casa, eu tenho a sombra do muro, ainda tem umas plantas altas ali que faz uma sombra ali, então essa lateral da casa aqui, eu vou trabalhar com o bocal 8H, tá bom? Então vamos colocá-lo aqui de forma automática, ao longo de toda essa lateral aqui, até lá o portão, porque do portão para fora já vai ser outro aspersor, inclusive pega sol. Então a mesma coisa, ó, ele está dizendo que esse aspersor tem um raio de 2,44, ali tem 19,50 metros e vai colocar a cada 2,79 metros.
2,79 m é o espaçamento, 2,44 é o raio, ou seja, o espaçamento está maior do que o raio, eu não posso deixar. O espaçamento tem que ser pelo menos o mesmo tamanho do raio. Então eu vou diminuir aqui o valor do raio. Eu diminuindo o valor do raio ali, na hora que ele for locado, ele não vai vir com o raio diminuído não, tá bom? Eu estou diminuindo esse valor aqui só para ele diminuir aqui o espaçamento entre os objetos, porque ele define os espaçamentos entre os objetos em função do espaçamento do raio ali, da distância, né? Então, se eu diminuo aqui, ele diminui aqui. Eu diminuo aqui observando esse 2,79, até esse 2,79 ficar menor que 2,44. Ó, eu passei para 2,40 e já foi exatamente para 2,44. Se eu queria que ele ficasse um pouco mais adensado. Por quê? Porque eu tenho as pessoas só de um lado. Quando eu ponho as pessoas só de um lado, tem essa outra observação também. Além dele ele ter que jogar mais do que a largura da área, eu tenho que adensar ele aqui. Ele tem que colocar ele mais próximo um do outro aqui na linha, para compensar que o outro lado não tem aspersor. Então eu tenho esses dois critérios que eu tenho que observar, tá bom? O raio dele tem que ser maior do que a largura, e o espaçamento entre eles tem que ser menor ainda do que o raio, tá? Então, em vez de 2,40, vamos colocar 2,30, 2,20, 2,10. Ó, se eu colocar aqui 2,10, aqui embaixo baixou para 2,17. Ou seja, o raio continua sendo 2,44, tá? Agora que ele for colocado ali, ele vai vir com o raio 2,44. Mas o espaçamento entre eles está 2,17. É exatamente isso que eu quero nessa situação aqui. Então, vou dar OK e vou jogar para cá e está locado. Aí eu tenho que colocar os 90 graus no canto e tenho que fazer esse recorte aqui também. Ó. Aqui eu vou colocar 3 espessuras. Eu tenho 4,5 metros. Eu acho que dá para fazer exatamente com o bocal 8 aqui também. Ó. Vamos ver? Aí eu coloco de forma manual, bocal 8H, que é o 180 graus. Ó, vai ficar muito bom. Coloco o bocal 8H aqui e vou colocar os 90 graus no canto. Vai ficar muito bom. De forma manual. Vou desligar o Osnap aqui para mim colocar ele já um pouquinho afastado. Ok. Olha como é que ficou muito bom. Nossa, ficou excelente. Ficou excelente. Eu vou aproveitar e vou colocar os 90 graus aqui no canto. Do lado de cá. Já vou pôr do lado de fora aqui de uma vez. Do lado de fora eu vou colocar ele do outro lado aqui, por quê? Por causa do paisagismo, porque aqui o paisagismo mudou. Do portão para fora ali, o paisagismo mais alto, ele está encostado no muro e não na parede. Então ali eu vou inverter. Vou colocar ele, instalar ele encostado na casa, jogando em direção ao muro, tá bom? Então pronto, está feita a locação na nossa área intermediária aqui. O que falta? Falta a frente. Nós temos aqui uma largura de 6 metros. Olha só, eu defino o bocal mesmo. Dentro do spray, eu tenho que definir, dentro de mais de 80 bocais, qual bocal, o spray que eu vou colocar. Aí eu defino em função do raio que eu preciso que ele jogue. Eu tenho 6 metros de largura aqui. Ó. Ou eu coloco, será que eu preciso colocar um meio? Preciso, porque é muito largo, é muito distante, 6 metros. Se eu colocar o bocal 18 Van, ele joga 5,5 metros. 5,5 metros. Vai faltar, ele não vai conseguir atingir pé no pé, porque é 6 metros de largura. Apesar de que eu vou ter que tirar ele um pouco das beiradas. Por quê? Porque eu tenho planta alta nas beiradas, tipo assim, fazendo uma cerquinha viva ali, baixinha. Em torno assim, de uns 40 centímetros. Tem um contorno ali, no paisagismo aqui, tem um contorno aqui, ó. Dá uma plantinha um pouco mais baixinha, que eu vou ter que colocar tubetejador no pé dela. Então essas pessoas não podem ser instaladas bem no cantinho aqui não, ó. Porque senão ele vai ficar atrás dessa cerquinha viva que contorna ali o jardim. No meio é tudo grama. Então como eu vou ter que afastar eles dos cantos, na verdade, ele não vai ter que jogar 6 metros, né? Como eu vou ter que tirar ele das beiradas, talvez o 18 Van me atenda aqui, hein? Então, vou colocar o 18 Van sim, porque ele joga 5,5 metros, aí ele tem 6 metros, mas como eu vou ter que afastar ele aqui da beirada, e eu acho que na prática, ele vai conseguir atender. Então, eu coloco um 18 Van ali, outro do lado de cá, outro aqui, a mesma situação. Qual que é essa largura aqui? Acho que é 6 metros também, né? Descendo aqui a mesma situação, também é 6 metros. Se ele ficar bem naquele, ele não vai conseguir atingir o pé do outro. Mas como eu vou ter que afastar ele por causa do paisagismo, aí ele vai conseguir jogar pé no pé. Muito bem. Aí aqui, como estreitou, talvez um bocal 15, vamos ver como é que o 15 se comporta aqui.
Ó, aqui já pode ser o 15, ainda mais que eu vou ter que também afastá-lo um pouquinho da beiradinha. Bom, o que está faltando? Está faltando um ponto do lado de cá. Eu preciso colocar um ponto do lado de cá, talvez o 15 também. Vamos ver como é que o 15 se comporta aqui. Ó, coloca um bocal 15 aqui. Ok. Agora, será que eu preciso colocar um ponto entre esses dois aqui? Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Fica meio tumultuado aqui, tá vendo? Eu tenho um excesso de sobreposição de jatos nessa área aqui. E aqui está muito longe um do outro. Eu não tenho no meio aqui entre eles. Ó. O que eu posso fazer? Vamos pensar. Se eu tirar esse. Se eu colocar um 18 van 90 aqui. Só para fechar esse quadrado. Ó, aí fechei esse quadrado, tá vendo? Eu tenho a opção aqui de dividir. Apesar do jardim aqui, ele tá ligado. Ó, aqui ser tudo um jardim só. Eu tenho a opção de fazer uma linha imaginária aqui, ó. E dividir esse quadrado da frente dessa área aqui de trás, ó. Eu tenho essa opção para ficar mais organizado. Tá vendo? Aqui a frente ficou extremamente organizada. Ó. Eu tenho 4 espessores com uma igualdade de sobreposição entre eles. Eu não tenho assim, ponto do jardim cai na água de mais e outro ponto cai na água de menos, tá vendo? Então tem essa opção. E tem a opção dessa parte aqui de trás, vamos ver qual que é a largura aqui, 1,5 m. Ó, tem a opção de nesse cantinho aqui atrás, de repente, fazer com um bocal 8. Só encostado na casa, jogando em direção ao jardim, vamos ver como é que fica. Ó, acho que vai dar certo, hein? Vamos colocar um naquela quina ali. Só que tem que ser 270 graus, aí tem que ser 8 van. Coloco um aqui, 270 graus. Ok, aí tem que colocar um outro 90 graus naquele cantinho ali. Aí também vou colocar o 8 van 90 graus. Nesse caso aqui eu vou colocar o van, não vou colocar o de ângulo fixo. 8H ou 8Q. E nesse cantinho aqui eu vou deixar 8Q, porque ele tem uma vazão menor do que o 8 van 90 graus. Porém, aqui eu tenho bastante sombra aqui debaixo da casa. O paisagismo aqui, ele vem seguindo. Sabe? Esse sombreamento que estava aqui, ele continua aqui, ó, nesse pedacinho aqui. Tá? Aqui ainda tem o resto desse sombreamento, tanto pela casa quanto pelo paisagismo. Então eu vou deixar naquele ponto aqui, nesse trecho aqui, pensando em ligar ele junto com o setor da frente. Porque se eu for ligar ele com o setor, é o ideal que eu ligasse com o setor de trás, sabe? Então eu vou manter ali o mesmo 8H e o mesmo 8Q, o que eu já ia fazer mesmo, só que eu vou pensar na possibilidade de ligá-lo com o setor que vem lá de trás, porque estão na mesma condição de sombra, tá bom? Isso deixa o setor, só esse setor da frente aqui, exatamente esses 4 mais esses 2 aqui, como sendo, ó, já estou pensando lá na frente, né? Eu estou fazendo a locação já pensando na setorização, que é o próximo passo. Nós acabamos de fazer o segundo passo, que é a alocação dos emissores. Agora nós vamos para a setorização, que é eu dividir em setores. Aí eu uso alguns critérios. Quais critérios são esses? De solo, clima, planta e hidráulica. Eu uso 4 critérios para me dividir os meus setores, né? Que nós chamamos de hidrozonas. Eu divido os setores em função das hidrozonas. O que são hidrozonas? São áreas com as mesmas características. Que na hora que eu colocar para funcionar, aquela área admite o mesmo tempo de funcionamento. Por exemplo, se eu pego uma área que tem sol, que é essa da frente aqui, por exemplo, e pego essa área da lateral aqui, que tem sombra, e colocá-las no mesmo setor, não vai dar certo. Por quê? Porque aqui na frente, com certeza, vai pedir um tempo de funcionamento maior. Então, vamos supor que na frente aqui, para uma irrigação ideal, ele seja de 5 minutos. Só que essa área de sombreamento aqui do lateral da casa, 5 minutos é muito. Às vezes 3 minutos, às vezes não irrigar todo dia, às vezes só 3 vezes por semana. Só que como eles estão no mesmo setor, se eu colocar no mesmo setor, eu não consigo equilibrar isso. Eu aumento o tempo para atender à frente, aí eu encharco a lateral que tem sombra. Se eu diminuo a irrigação na lateral para não encharcar, na frente fica seco, está precisando de mais água. Então é um exemplo do critério clima, microclima no caso, né? Microclima. Nesse caso aqui, o solo é todo igual. Isso aqui eu falo para vocês que é tudo igual. É o mesmo solo e também não tem solo sobre laje, é tudo terreno natural. Então, com relação ao solo, não tem que fazer separação por causa de solo. Por causa de microclima, sim. Eu tenho a parte dos fundos, que é sol, eu tenho a lateral, que é sombra, e eu tenho a parte da frente, que também é sol. Então, pelo critério microclima, eu tenho que fazer ali pelo menos 3 setores, né? Apesar dos fundos e a frente estarem na mesma condição de sol, eu não ligaria eles juntos porque estão muito distantes, tá? Mas pelo menos 3 setores aqui pelo critério clima.
O critério planta também não se dividiria por critério planta. Por quê? Porque as plantas seguem o critério clima. As plantas que estão na área de sombra, elas já são adaptadas à sombra. Ou seja, então, como eu estou seguindo o critério microclima, eu já estou atendendo também o critério planta. A planta é o elemento mais importante de todo o projeto, certo? Mas é o último que eu olho. Porque a planta, obrigatoriamente, ela tem que seguir o critério solo e critério microclima. Por exemplo, se o paisagista põe uma planta de sombra no sol, a irrigação não vai resolver o problema. A irrigação não vai fazer milagre. Já houve um erro de projeto de colocar uma planta de sombra no sol. Então, as plantas, elas acabam seguindo os outros critérios. Então, a planta é o elemento mais importante. Ela que tem que ser atendida com relação à necessidade hídrica. Mas é a última coisa que eu olho, tá bom? Então, com relação à planta, ok? Então, e com relação à hidráulica, certo? Com relação à hidráulica, eu já fiz uma observação aqui, que eu não ligaria o setor lá dos fundos com o da frente, apesar deles estarem na mesma condição de sol, não ligaria os dois juntos, porque estão muito distantes um do outro. Aí a gente começa a envolver a questão da hidráulica, tá bom? Outro ponto ainda com relação à hidráulica. Qual que é a válvula solenoide que eu utilizaria aqui? Utilizaria a válvula de 1 polegada. Por quê? Porque a de 3/4, ela não é comercial, a gente nem conta mais no mercado, e a de 1,5 polegada eu sei que é exagerada, com um projeto residencial pequenininho desse aqui, a válvula de 1,5 polegada tem uma vazão máxima de até 22 metros cúbicos por hora, e pela experiência eu sei que esse aqui, se eu fosse fazer todo um setor só aqui, vamos ver qual que é a vazão total, se eu fosse fazer um setor com tudo aqui, ó, 5,72, se eu fosse fazer tudo um setor só, 5,72, para que eu vou trabalhar com a válvula que atende até 22 metros cúbicos, e é muito mais cara? Então eu vou trabalhar com a válvula de 1 polegada, que vai até 9 metros cúbicos por hora, certo? Então, 3 setores, tá bom? Um setor os fundos, um setor lateral e um setor à frente. Então, já defini aqui, ó. Aí eu vou colocar nos setores, né? Além de setorizar, assim, eu tenho que colocar nos setores. Então, eu venho aqui no RakeEdge, abro aqui a minha janela de setorização. Só que primeiro, eu tenho que colocar minha fonte de água, se ele não aceita, se ele deu uma mensagem ali, está dizendo que eu tenho que colocar a minha fonte de água. Então, eu vou dizer aqui para ele, eu vou admitir uma fonte de água. No caso, tem um compartimento aqui que é onde vai ficar o ponto de ponta-bomba, ok? Eu vou dizer para ele que é por bomba e não pelo hidrômetro. A minha pressão máxima de trabalho. Eu tenho que preencher isso aqui, senão lá na frente ele me dá erro, vai dar erro na hora de puxar os dados hidráulicos. Eu tenho que falar aqui qual é a pressão máxima, vou colocar aqui a 50, não que eu tenha que chegar nisso, mas pelo fato, se eu ultrapassar, ele vai me dar um alerta, certo? Então, estou jogando um pouquinho a mais, eu sei que vai dar menos que isso. E minha vazão máxima, aqui é minha vazão máxima, vou colocar aqui 9 metros cúbicos também, que é a vazão da válvula, mas eu não vou atingir isso, porque são 3 setores. A vazão total ali não deu 6, certo? Vai dar setores em torno de 2 metros cúbicos por hora. Mas eu ponho aqui o limite máximo da válvula. Essa informação aqui é mais para ele não me bloquear lá na frente, para o programa não me bloquear lá na frente, tá bom? Não que eu vá usar essa informação que eu estou colocando aqui. Aí eu salvo e fecho. Aí agora ele admite que eu abro a minha janelinha aqui de setorização, de colocar nos setores. Aí eu vou selecionar toda essa área do setor 1 e vou aqui, setor 1, aplicar. Pronto, está no setor 1. Qual que é a vazão? 2,52. Olha que legal. Aí eu vou começar simultaneamente aqui a trabalhar com as minhas planilhas. Porque paralelamente eu trabalho com as minha planilha do Excel, né? Porque o programa me dá todas as informações. Mas eu prefiro trabalhar também com a planilha do Excel, que eu consigo colocar as informações de todos os setores na mesma página. Então eu consigo ter uma visão geral de todos os setores, não apenas de um por um, tá? Então aqui, ó, setor 1, eu vou preenchendo aqui, qual que é a vazão? 2,52 metros cúbicos por hora. Vamos para o setor 2. Setor 2 vai ser todo esse meio aqui, está na mesma condição de sombra. Vamos lá, deixa eu pegá-lo aqui. Seleciono todo ele aqui, que vai desde lá de trás até nesse aqui da quina. E esse da quina, talvez eu até coloque ele na frente depois, mas vamos ver como é que vai ficar aqui. Passa aqui para o setor 2 e clique em aplicar. Pronto, passou para o setor 2, coloca a vazão 1,83. Então, eu preencho aqui, setor 2, 1,83. E por último, o meu setor lá da rua. Eu acho até que eu vou deixar, sim, esse da quininha aqui sendo o setor 2. Por quê? Porque eu acho que esse setor da frente aqui vai dar com uma vazão maior. Deixa eu pegar os 4 aqui, mais esse aqui. Vamos ver aqui. Esses 4 aqui da frente, mais esse aqui que ainda não tem setor para ele. E vamos colocá-lo aqui no setor 3.
Qual que é a vazão? 1,37. Olha só, até que ficou baixinho também. 1,37. Então talvez até esse daqui aqui eu coloco no setor da frente sim. Porque ele está mais para sol do que para sombra, sabe? Então eu coloquei ele sim, setor 3. Aí foi para 1,72. Aí eu volto aqui. 1,72. E o setor 2 diminuiu, porque eu tirei um dele ali. Caiu para 1,48. Então o setor 2 foi para 1,48. Muito bem. Só recapitulando então. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Setor 1 é o lado dos fundos, 2,52. Confere? Confere. Setor 2 é esse da lateral da casa, 1,48. Confere? Confere. E por último, lá da rua, setor 3, 1,72. Confere? 1,72. Somando eles, todos eles aqui, está dando uma vazão de 5,72. Eu gosto de fazer essa conferência aqui para ver se não ficou ninguém de fora, né? 1,72, 5,72, na verdade, 5,72, está correto, tá bom? E lembrando que o setor da frente ainda vai ter um gotejo aqui, circulando aqui, essa frente aqui, por causa dessa cerquinha viva que tem aqui. Então, na verdade, esse setor da frente, ele vai aumentar um pouquinho a vazão aqui, tá bom? Mas não tem problema que eu tenho espaço para isso, porque a vazão dele está 1,72, muito baixinha, tá bom? Então, com isso, nós concluímos o nosso terceiro pilar. No nosso projeto 5 estrelas, que é a setorização. Agora nós vamos para o quarto pilar, que é o dimensionamento hidráulico. Aí vem aqui. Para cada setor desse eu tenho que colocar uma válvula solenoide. Então eu vou puxar a válvula solenoide aqui. No caso eu trabalho com a 100 DVF da Raybird. Vou colocar essa válvula solenoide aqui. Eu preciso de 3 válvulas. Uma para esse setor, outra para o setor 2. Depois eu ponho direitinho no lugar dela e outra para o setor 3. Muito bem. Aí essas válvulas, eu tenho que colocá-las também dentro do setor, igual eu coloquei os aspersores. Eu tenho que colocar as válvulas também. Aí eu seleciono a válvula, venho e aplico o setor 1. Aí eu seleciono a válvula do setor 2, passo aqui para o setor 2, aplico também. Aí eu vou lá no setor 3, seleciono a válvula do setor 3, venho aqui, passo o setor 3 e aplico também no setor 3. Muito bem. Vamos voltar aqui agora. Essa válvula ela vai ficar aqui dentro da casa de máquina mesmo, do jeitinho que está aqui. Aí eu vou traçar a tubulação. Nesse caso aqui, como essa rede está bem alinhadinha, eu posso traçar de forma automática. Então, seleciono aqui automático, de forma automática, setor 1 por enquanto, porque os outros eu não vou traçar de forma automática, porque vai dar mais trabalho arrumar depois. Por quê? Porque na forma automática, ele traça a tubulação ou na vertical ou na horizontal, ele não faz na diagonal. Então, às vezes, depois para você consertar, às vezes as pessoas estão tão fora de enquadramento, assim, né? Que ele faz tanta bagunça para ligar esses sensores que dá mais trabalho para você arrumar depois do que colocar de forma manual. Mas nesse caso aqui, como ele tem praticamente 2 linhas assim, ó, e tem 2 linhas na horizontal e vai ligar eles na vertical. Então aqui sim. Então eu dou para ele a direção, ele traça de forma automática lá, traçou. Mesmo assim, ó, ele fez uma forma aqui que eu não faria. Então só de consertar isso aqui, ó. Na verdade, esse tubo aqui, eu vou ligar ele exatamente aqui no aspersor, ó. Aqui também. Opa, deixa eu pegar a ponta dele aqui. Só fazer esse ajuste aqui. Aí ele vai ligar aqui. E vai ligar na válvula. Pronto. Setor 1 está traçado. O setor 2, vamos lá. Setor 2 também dá para traçar de forma automática, hein? Ele está muito alinhadinho também. Então, não acontece. Setor 2. Aí eu vou dar a direção para ele aqui agora, que é na vertical. Ó, vamos ver os ajustes que eu preciso fazer aqui. Aqui eu não faço nenhum ajuste, aqui também não, aqui também não, aqui também não. Aqui eu faço. Eu vou ligar ele aqui. E a pontinha dele aqui, eu vou ligar aqui. Certo? Aqui é isso mesmo. Deixa eu só afastar ele um pouquinho aqui, que esse aqui ficou muito encostado na linha de desenho. Isso pode gerar confusão depois, confusão de linha de desenho com linha de aspersor. Então, eu sempre coloco a linha de tubulação afastada da linha de desenho, para não gerar dúvida depois do pessoal da montagem. Tá bom? Então, tá aí. Continua o setor 2 aqui, tranquilo. Ok. E encerrou aqui. Aí eu tenho do lado de fora aqui, ó. Aqui também não vou fazer isso não. Aqui é mais lógico eu fazer essa ligação.
por aqui, certo? Esse aqui não existe. E aqui um liga por dentro do outro, Então, ou liga por fora aqui ou liga por dentro. Esse aqui não tem muito problema. Muito bem. A válvula do setor 2, eu vou colocar ela naturalmente do lado de dentro aqui do lote do cliente, né? Não do lado de fora. Então, deixa eu colocar ela aqui por enquanto. Como eu tenho que seguir com a adutora, com a rede principal, o setor 3 na frente, então a válvula do setor 2 eu ponho no meio do setor, certo? Já que eu tenho que seguir com essa rede lá para frente. Agora no setor 3, eu coloco a válvula no início do setor. Então vamos colocar aqui o início do setor 3, mais ou menos aqui assim, tá? E vou traçar aqui, no caso do setor 3, eu vou traçar de forma manual. Linha lateral, eu traço a tubulação sem definir o diâmetro, porque o diâmetro eu vou traçar de forma automática depois. Então eu ligo esse, nesse, sai circulando tudo aqui, ó, ligando todos. Esse da beiradinha, ele ficou no setor 3? Ficou. Aí ligo na válvula, da válvula eu ligo nesse e ligo nesse. Fechou. Então, com isso, nós finalizamos a nossa terceira etapa no projeto 5C, que é o... Ah, não, nós traçamos, faltou dimensionar, peraí. Então, onde eu dimensiono aqui de forma automática. Eu venho aqui na janelinha de dimensionamento, venho nas opções, ele faz todos os cálculos hidráulicos e faz o dimensionamento, mas eu dou os parâmetros para ele. Que parâmetros? Velocidade máxima da água dentro do tubo e máxima perda de malha, máxima variação de perda de carga, máxima variação de pressão dentro da linha lateral, ou seja, máxima perda de carga, que no caso aqui eu trabalho com 20% e velocidade de 1.5. Eu parto com essas informações. Pode ser que depois eu modifico isso em função da minha necessidade do projeto? Sim. Aí eu volto aqui, seleciono todos, porque ele pode calcular todos de uma vez, e clico em OK. Aí ele está dimensionando, sozinho, com os critérios que eu dei para ele, já dimensionou. Se tivesse dado algum erro, ele tinha dado uma mensagem aqui. Mas vamos ver como é que ficou. Olha só, tubo de 20, olha só que legal. Tubo de 20, em todo o setor 1 aqui, a saída aqui tubo de 32, muito bem. Vamos aqui, o setor 2, tubo de 20, tudo tubo de 20, só a saída da válvula aqui que é tubo de 25, ok. E o setor 3, também circulando aqui, tudo tubo de 20, e na saída da válvula aqui, provavelmente também é tubo de 32. Deixa eu afastar um pouquinho essa válvula, porque a válvula ficou exatamente no entroncamento ali que a água já dividiu. Deixa eu colocar um tubo aqui, um pedacinho de tubo, só para me ver aqui, quando essa água sai da válvula, antes dela de ser derivada no T, antes dela derivar no T para os dois lados, né? Qual que seria o diâmetro ali? Aí eu afastei ela um pouquinho, coloquei ele um pedacinho de tubo de nada e vou pedir para ele dimensionar de novo aqui. No caso, só o setor 3, não precisa ser todos os setores, né? Provavelmente vai dar um tubo de 32 ali, será? Vamos ver. Não, deu de 25. Olha só, deu um tubo de 25 aqui. Muito bem, na hora que eu dimensiono, ele traz também a nomenclatura, tá? Além de ele ser codificado por cores, que eu defini essas cores. Por exemplo, tubo de 20, eu defini que eu quero ele da cor laranjada. Esse é um padrão de cores que eu uso, tá? Mas ele traz também a nomenclatura aqui, ó, o diâmetro de 20. Eu não gosto muito desse número escrito, que acaba tumultuando, tá vendo? Tá vendo como é que embolou aqui, ó? Ficou meio embolado. Eu acho que não tem necessidade, já que eu já estou codificando por cores, eu prefiro não ter as letras, porque fica um projeto mais limpo. Tá vendo aqui como é que embolou aqui, ó? Eu tenho dificuldade em fazer a leitura aqui, ó. Aí se eu não olhar a cor, né? Se eu não tivesse cor. Então eu prefiro desabilitar esses números aqui, ó, que o projeto fica muito mais limpo. E o pessoal, pela cor, vai conseguir, olha só fechei o layer dessa nomenclatura aqui dos tubos. Olha como é que ficou muito mais limpo. E o pessoal vai identificar, a minha equipe já está acostumada com as cores, mas mesmo que não tivesse, eu posso simplesmente colocar uma legenda do lado, cada cor, qual que é o tubo que se refere àquela cor, tá bom? Então está feito a nossa nossa quarta etapa, que é o dimensionamento hidráulico, tá bom? Agora nós vamos para a última etapa do projeto 5 estrelas, do método SEAGE, que é o dimensionamento do nosso conjunto motobomba. Faltou aqui a nossa linha principal, né? Tá, nós vamos definir ela agora, nós vamos traçar ela também. Aí eu já venho para a minha tabela, eu continuo o preenchimento da minha tabela aqui, ó. Nós já preenchemos aqui os valores de vazão, a pressão na bomba é a última coisa que eu coloco, desnível, tem desnível? Não, lá praticamente não tem desnível, tá bom? Desnível zero. Pressão de serviço das pessoas, todos os três setores ali são spray, pressão de serviço 20 CA, perda de carga.
Aqui é a perda de carga de todos os componentes do sistema. Filtro, não vai ter filtro. Acho que vai ter sim, que lá é água de reuso. Vamos colocar o filtro aqui e eu tenho que considerar a perda de carga no filtro. Vou trabalhar com filtro de 1 polegada e a perda de carga dele é muito baixinha, em função dessa vazão aqui. Mas se você tiver dúvida, isso aqui eu estou colocando 1 porque é o seu, pela experiência. Você pode ir lá na tabela dos filtros do fabricante, em função da vazão que vai passar nele, ele te fala qual é a perda de carga. Mas nesse caso aqui eu sei que é bem baixinho, tá bom? Aqui tem a perda de carga na válvula, na linha lateral, que eu tenho que digitar aqui. A perda de carga na linha principal, ela está amarrada a essa outra planilha aqui, está conjugada, a perda de carga localizada. Aqui é o somatório de toda a altura manométrica, ou seja, toda a perda de carga mais a pressão de serviço, mais ou menos o desnível se houvesse. Eu colocar uma margem de segurança de 10%, e aqui o resultado. O resultado é a pressão máxima que aquele setor está requerindo, né? Então, vamos preencher aqui a perda de carga na válvula. Só que antes de eu colocar a perda de carga na válvula, o programa me fornece essa informação. Perda de carga na válvula e na linha lateral. Eu não preciso calcular nem olhar em tabela. Só que para isso eu tenho que traçar a linha principal aqui, senão ele dá erro, ele fala que o projeto é incompleto. Então vamos dimensionar de uma vez aqui a nossa linha principal. Eu volto para essa. O projeto também, eu poderia traçar sem dimensionar a linha principal e depois pedir para ele dimensionar? Sim, poderia. Mas eu prefiro fazer pela planilha aqui. Eu venho nessa planilha de perda de cálculo da linha principal. A vazão já veio para cá automaticamente. Eu coloco qual é o comprimento, eu defino qual é o diâmetro, ele me fala qual é a velocidade em função dessa vazão e em função desse diâmetro, ele já me dá a perda de carga e essa perda de carga já volta automaticamente para a planilha principal, tá bom? Então, quer dizer, o que eu tenho que preencher? Comprimento. Comprimento de quê? Comprimento da motobomba até a válvula, no caso do setor 1. O setor 1 está pertinho aqui, ó. O reservatório está aqui dentro. Então, vai dar no máximo esses 5 metros. Depois eu defino os diâmetros, tá bom? Vamos pegar aqui a distância da linha principal do setor 2. É a da válvula até o conjunto motobomba, que está dando aqui 21, vou arredondar aqui para 25 metros, porque tem umas curvas ali até chegar ali. Posso jogar um pouquinho para mais, não tem problema não, tá bom? E por último, o setor 3, que vai do meu reservatório, até a válvula do setor 3, está dando 32 metros, vou arredondar para 35 também. Pronto, então a vazão já veio para cá automaticamente. O comprimento eu defini agora, eu ponho o diâmetro. Eu ponho o diâmetro e olho a velocidade, entendeu? Qual que é a velocidade? Entre 1 e 2, com média de 1,5 metros por segundo, certo? O tubo de 32 está dando uma velocidade de, apesar de que lá no setor 1, a gente até já viu lá que o primeiro trecho ele pediu de 32, certo? Por quê? Se eu colocar de 25, ó, olha só, vai dar de 1,9. Poderia, ainda poderia. Mas por que ele colocou de 32? Porque eu dei o limite para ele lá, na hora que eu fui lá em Options, quando eu fui definir os padrões, eu falei para ele que era no máximo 1,5. Mas poderia, por isso que eu falei que depois, se eu quisesse, eu poderia mexer naqueles padrões. Mas meu ponto de partida é 1,5 e 20% de perda de carga máxima, né? Mas eu vou deixar aqui de 32, tá bom? Aí os tubos, os setores da frente, poderia ser de 25. Olha só, poderia ser de 25 e poderia ser de 25. Aqueles setores, o setor 2 e 3. Então, como o meu conjunto motobomba está aqui atrás, certo? Eu saio com o tubo de 32 na linha principal, alimento o setor aqui dos fundos, e os setores da para frente, eu posso vir com a adutora de 25. Então, vamos fazer de uma vez aqui, ó. Deixa eu só mudar esse formato aqui de motobomba de uma vez, que eu não gosto desse formato. Vou mudar aqui, ó. Vamos colocar esse aqui, ó. Ok. Fechar. Aí vamos traçar aqui a linha principal. Eu venho aqui, tubos. Aí eu passo aqui para a linha principal. Já vou definir o diâmetro, que é de 32 milímetros, entre a motobomba e esse primeiro setor. Deixa eu fazer diferente aqui, ó. Deixa eu arredar essa motobomba um pouquinho para cá. Ó. Aí eu vou sair com a tubulação da motobomba e vou ter no setor 1 de tubo 32, certo? E de tubo de 25 lá para frente. Aí eu saio aqui também da motobomba, venho e ligo a válvula do setor 1, setor 2 no caso, setor 2, e ligo a válvula do setor 3. Fechou? Fechou? Vamos ver como ficou. Vamos salvar. Muito bem, muito bem. Com isso, nós já definimos aqui a nossa linha principal. A perda de carga aqui, ela já volta automaticamente para a linha principal aqui, ó. Tá aqui, ó.
Ó, por exemplo, aqui, ó, 0,30, 1,95, 3,6. Tá aqui, ó, 0,30, 2 e 0,35. Não, desculpa. 0,30, 1,96, 3,62. Está aqui, ó. Vai ver automático. A P de carga localizada. Eu não calculo por quê? Porque é insignificante, dá muito trabalho. Então eu coloco uma porcentagem em função do que perdeu na tubulação, certo? No caso aqui eu coloco quanto? Coloco 10%. Ou seja, se perdeu 10 MCA na tubulação, eu passo para 11, coloco 10% a mais para a localizada. P de carga localizada na tubulação, olha, só na escola que alguém vai falar para você calcular isso. Na prática, é insignificante e dá muito trabalho. Você pegar conexão por conexão e ficar calculando P de carga por conexão, tá bom? Vida prática, você não tem só um orçamento para fazer, né? Você não tem só um trabalho de escola para fazer. Você está com o seu escritório cheio de orçamento, garrado, para você poder dar vazão naquilo. Então não perde tempo calculando P de carga localizada, não, que você não sobrevive no mercado, não, tá bom? Aqui está o somatório, muito bem, mais 10%. Ah, falta aqui, ó, P de carga na válvula, na linha lateral. Agora eu consigo puxar lá no programa. Por quê? Porque eu já tracei a linha principal. Aí eu venho aqui em cálculos hidráulicos, tá ali, ó. Não é aqui, é aqui, ó. Hidráulicos. Aí eu vou pegar o setor 1 e vou dar um OK. O que ele está falando? Nossa, a fonte de vazão não está conectada. Está falando que a tubulação principal não está conectada na fonte de vazão. Vamos ver se é isso aqui. Em vez de ligar os dois tubos aqui saindo da bomba, certo? Esse tubo de 32, ele vem até a primeira válvula. E esse tubo de 25 dá seguimento a partir da primeira válvula. Vamos ver se ele aceita. Vamos lá de novo. Cálculos hidráulicos. Setor 1. OK. Opa, agora ele aceitou. Tá vendo? Detalhes, hein? Detalhes tão pequenos de nós dois. Aí eu volto aqui na minha planilha. Vamos lá, P de carga na válvula, tá aqui, ó. P de carga aqui, ó, zona 1, vazão de 2,57, confere. P de carga na válvula, 2. Aqui ele dá o valor aqui embaixo. Aí eu tenho que transformar para MCA, porque minha planilha toda está em MCA. Então 2,72 e a P de carga na linha lateral está aqui embaixo, 1,45. 1,45. Aí eu fecho isso aqui. Vamos agora para o setor 2. Setor 2, ele vai me dar a mesma informação. Vamos lá, fazer meu Excel aqui. Setor 2, P de carga na válvula 262, P de carga na linha lateral 0,3. E vamos por último. Opa! E vamos por último. No setor 3. Setor 3. Vamos lá, abriu. Trago meu Excel. Setor 3, P de carga naval 262. A P de carga naval foi todo praticamente igual, né? E na linha lateral 0,53. Confere. Vou fechar. Muito bem. P de carga na válvula praticamente iguais, tá? Porque as vazões estão muito próximas ali. A P de carga na linha lateral, aqui eu não posso passar de 20% da pressão de serviço das pessoas, certo? A variação de perda de carga. No caso ali, ó, eu estou perdendo, o máximo que eu estou perdendo é 1,45 no setor 1. Qual que é a pressão de serviço do setor 1? Que no caso é igual para todos, né? Que é todo spray. 20 MCA. Quanto que é 20% de 20 MCA? 4 MCA. Então eu poderia perder na linha lateral até 4 MCA. No caso aqui eu estou perdendo 1,45, 0,3, 0,53, ou seja, está bem abaixo. Estou dentro do limite tranquilamente, tá bom? Com isso, ó, eu finalizei a nossa planilha. Deixa eu diminuir o zoom aqui para a gente ter uma visão geral. Eu sei que vai ficar pequenininho para vocês, mas só para colocar a planilha toda na tela. Aqui, ó. Eu tenho o setor 1, que está me requerendo uma vazão de 2,52 e uma pressão aqui no fundo. Ó. O final aqui, ó, 28 MCA. Por que está negativo? Porque na minha planilha aqui, eu coloco aqui depois a pressão de serviço do motor, do conjunto motor-bomba, e ele vai pegar o que ele precisa, negativamente, e vai subtrair, né, do que a bomba está fornecendo. E o resultado aqui, se o que a bomba está fornecendo for maior do que ele está precisando, aí fica positivo, tá? Porque ele vai pegar o que a bomba está fornecendo, menos que está precisando, certo? Se o valor que a bomba está fornecendo for maior, isso aqui vai ficar positivo. E eu preciso que o resultado dele seja positivo. Se ficar positivo, significa o quê? Está sobrando pressão. Então, no projeto, eu preciso que sobre pressão. Porque dificilmente você vai empatar, certo? Dificilmente. Ou vai faltar ou vai sobrar um pouquinho. Eu prefiro que sobre um pouquinho, tá bom? Prefiro que sobre. Se ficar negativo ali, quer dizer que faltou pressão, tá bom? Então, vamos lá. Então, o setor 1.
Por isso eu gosto da planilha, tá vendo? Essa planilha é exclusiva minha, tá, gente? É exclusiva do SEAD. Numa planilha só eu consigo ver todos os setores. Se tivesse 10, 20 setores aqui, eu estava vendo todos eles de uma vez. Eu consigo ter uma visão geral de tudo que está acontecendo no meu projeto. Setor 1, vazão 2,50, arredondando, e pressão de 28. Setor 2, vazão de 1,48, pressão de 28. Setor 3, vazão de 1,72 e pressão de 31. Olha só que interessante. O setor 3, apesar dele ter uma menor vazão, ele está requerendo uma maior pressão. Por quê? A perda de carga é na linha principal aqui, ó, porque ele está mais distante. Tá vendo? Então ele é uma dica de projeto. Os setores mais distantes deixam uma vazão menor. Tá? Por quê? Porque ele vai requerer uma pressão maior pelo fato da distância. Então você compensa uma coisa com a outra. Se ele vai perder mais energia porque está mais longe, então deixa uma vazão menor para você tentar equilibrar, tá bom? Setores mais próximos do conjunto tomom maiores, setores mais distantes, menores, tá bom? Isso para tentar buscar um equilíbrio. Qual que é o setor mais crítico que eu tenho? Dimensionar o conjunto tomom, o setor mais crítico. Aí aqui agora eu estou meio sem saber quem que é o mais crítico. O setor 1, ele está requerendo a maior vazão, mas não está requerendo a maior pressão. E o setor 3 não está requerendo a maior vazão, mas está requerendo a maior pressão. Vou pegar para o setor 1 e vou ver se ele vai atender o setor 3 também, tá bom? Então, vou pegar aqui, eu vou arredondar para 30 MCA de pressão, tá bom? Então, eu preciso de 2,5 com 30. Aí eu abro o catálogo do fabricante do conjunto motobomba. E no catálogo, eu vou cruzar essas duas informações, pressão e vazão. Na escola, na universidade, a gente aprende a calcular potência de motor. Eu nunca na minha vida profissional precisei calcular a potência de motor. É importante que você saiba, é importante, é interessante saber. Conhecimento ocupa espaço? Não ocupa espaço. Mas eu te falo que para você comprar um conjunto motobomba, dimensionar um conjunto motobomba, essa informação é relevante. Não adianta você chegar num lugar que vende conjunto motobomba e falar assim, me dá uma motobomba de 3 cavalos. Vai ter inúmeros modelos de motobomba de 3 cavalos, que assim, com um comportamento completamente diferente. Você não está dizendo quase nada para o vendedor de motobomba. Agora, se você falar para ele, eu quero uma motobomba que me atenda com X vazão e X pressão. Aí sim, aí você está dando informação palpável para ele, que ele consegue dimensionar. Se você puder já pegar o catálogo do fabricante e já você mesmo definir um modelo, melhor ainda. Vamos lá. Estou aqui com a tabela do conjunto aberto. Quais são mesmo? Ó, vou arredondar para 2,5 de vazão e 30 de pressão. Aí eu pego aqui em cima o valor de pressão, aqui, ó, tudo manométrica, aqui, ó, tudo manométrica. Então essa primeira linha aqui é o valor de pressão. E embaixo aqui são os valores de vazão. Então eu vou pegar a pressão que eu preciso aqui, vou descendo a coluna até achar uma vazão, né, escolho a pressão e vou descendo a coluna até achar uma vazão que coincide, certo? Qual que é a minha pressão? 30. Então pega aqui, ó, 30. Aí vou descendo aqui agora até achar uma vazão próximo àquilo que eu preciso. Eu achei o primeiro aqui, é 2,3. 2,3. Está próximo de 2,5. Tem alguma coisa melhor aqui? Vamos descendo mais. Esse aqui já passou. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Ó, desce aqui, tá tudo. Ó, tem aqui embaixo também. 2. Aqui já aumentou bastante. Tem dois modelos aqui que estão próximos, com as vazões próximas do que eu preciso. Esse aqui seria uma motobomba de quantos cavalos? De 1 cavalo. Seria a BC92S 1C de 1 cavalo. Este de cima aqui, que também possivelmente atenderia. Deixa eu ver que motobomba é essa. Também é de 1 cavalo. BC92S 1A de 1 cavalo. Como eu trabalho mais com a C, que ela tem uma condição de preço melhor, eu sei pela prática, que a gente também tem loja e essa motobomba tem uma promoção, uma questão comercial melhor, eu vou preferir ao modelo C, tá? BC92S 1C, que no caso seria essa aqui, ó. Aí eu volto na minha planilha, aí é um detalhe interessante, olha para você ver. Você observar a melhor eficiência do motor elétrico, de conjunto motobomba, você tem que trabalhar mais no meio da curva dela aqui, ó, para você alcançar a maior eficiência possível desse motor. Então esse motor aqui que eu estou prestes a definir que vai ser ele, seu ponto de trabalho ideal dele é 9,7 metros cúbicos por hora. Eu não achei assim uma outra motobomba que coincidisse o meu ponto de trabalho com o meu ponto de vazão, né, com o meu ponto de pressão e caísse no meio da curva. Seria o ideal, os 3 pontos ideais, né? Mas na vida a gente não consegue tudo que a gente quer.
Então, muitas vezes eu não consigo cair no ponto desses três, né? Desses três elementos que eu tenho que olhar. Vazão, pressão e meio da curva. Se eu tiver que abrir mão de um, eu vou abrir mão do meio da curva, tá bom? Porque eu tenho que manter a pressão, tenho que manter a vazão. No frigir dos ovos, o que vai acontecer? Eu vou estar trabalhando com o meu motor não com a sua, não otimizando a sua eficiência elétrica, tá bom? Esse ponto. Eu só não posso trabalhar com vazões maiores do que o motor foi projetado. Inclusive tem até um asterisco aqui, ó. Na hora que eu passo de 14.1, já tem um asterisco. Aqui eu não posso. Eu não posso passar, eu não posso exceder o valor máximo de vazão do motor. Mas abaixo eu posso? Não é muito indicado, mas eu posso. Nem tem asterisco aqui, tá vendo? Posso. Qual que é o problema? Eu não estou alcançando a eficiência máxima desse motor, tá bom? Mas vai funcionar? Vai funcionar, tá bom? Então eu vou considerar essa motobomba aqui. Ó, opa, deixa eu selecionar essa linha aqui, vamos lá. Aqui, ó, é de baixo aqui, ó. BC92S, um C de 1 cavalo. Aí eu volto com essas informações aqui, ó, e preencho a minha tabela agora. Eu volto na tabela, muito bem, 2.5, aí eu volto aqui. Essa motobomba com a vazão de 2.5, qual que é a pressão que ela me fornece? 2.5 não é nem 2 e nem é nem 4.3, está no meio dos dois ali, ó. Então eu pego lá em cima também, no caso é aqui, ó. Não é nem 2 nem 4.3. Então eu pego lá em cima, entre os dois também, não é nem 28 nem 30, ou seja, vai ser 29. Aí eu volto e jogo 29 aqui, ó. 29. O setor 2. Setor 2 está aqui abaixo de 2. Então ele vai fornecer 30, talvez até mais do que 30 um pouquinho. Tá aqui, ó. Pressão máxima desse motor, 32 MCA. No caso sem vazão, né? Mas no caso não é sem vazão. Eu estou abaixo da vazão mínima aqui, a vazão mínima é 2, só que eu estou com 1.48, então não vai chegar nos 32. Vou colocar que seja 30, tá bom? E 1.72 uma coisa, 30. Olha só, então vamos analisar aqui, ó. O setor 1, ele vai funcionar, vai atender perfeitamente e vai até sobrar 0,78 MCA, ótimo. O setor 2 também vai funcionar, vai sobrar 1.28, ótimo. E o setor 3, faltou 1 MCA. Mas eu vou deixar, sabe por quê? Porque eu estou com uma margem de segurança aqui de 10%. Na verdade, eu já fiz todas as contas e estou colocando uma margem de segurança de 2.82 MCA. Só que ele está falando que vai faltar 1. Ou seja, no frigir dos ovos, em vez de sobrar 2.82, vai sobrar 1.82. Então eu vou deixar. Se eu não quisesse deixar, qual que era a alternativa aqui? Mudar essa rede principal aqui toda para 32. Podemos fazer isso? Vamos ver o que acontece? Ó, aqui, ó, no projeto. Em vez dessa linha principal aqui, de 32, ela vir só até na válvula 1, ela seguiria aqui, ó, de 32 até lá no setor 2 e até no setor 3. Vamos fazer isso? Olha só. Então, em vez de aqui de 32, em vez de 25 no setor 2, também é de 32. A perda de carga, ó. Olha aqui o valor de perda de carga como é que cai na hora. E a velocidade também cai, ó. Vamos lá. Olha só a mágica. E o setor, ó. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Pra vocês poderem ver melhor. Ó, deixa eu passar para cá para sair da frente. Ó, setor 3, em vez de ser tubulação de 25 mm, vai ser de 32. Quando eu faço isso imediatamente, a minha vazão, desculpa, a minha perda de carga, aqui 3,62, e a velocidade cai, ó, caiu, ó. A minha perda de carga caiu para 1 MCA. Vamos voltar lá, isso se reflete diretamente aqui, ó. Agora aqui está sobrando 2, ó, antes que estava faltando 1. Então eu vou fazer isso, tá vendo? Vou deixar, apesar do tubo de 25 milímetros atender meu critério de vazão, de velocidade, né? Atender meu critério de velocidade, eu vou preferir trabalhar com de 32, tá? A velocidade baixou de 1, eu falei que eu trabalhei entre 1 e 2, com média de meio, ele ficou até abaixo de 1, certo? Mas eu vou fazer isso para quê? Vai diminuir a perda de carga nesse trecho e sobrar mais pressão para o setor 3, tá bom? Olha só, isso é engenharia, hein? Isso é engenhar. Vamos lá, tá feito? Dimensionado o meu conjunto motobomba. Aqui, ó, esse conjunto motobomba atende todo mundo. Aí eu volto aqui e pego o modelo aqui para não esquecer. Ó, é o BC92S, um C. Aqui, eu só anotar ele aqui, de 1 CV. Muito bem, vamos lá? Então, com isso, nós fizemos aqui o dimensionamento do nosso conjunto motobomba e está pronto o nosso projeto. Meu nome é Antônio Marques. Ajude pessoas a trabalharem com irrigação automática para jardim. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. Um abraço.